Seja muito bem-vindo a Sapiens Flix, eu sou o professor Clênio Gonçalves e olha só, hoje a gente está aqui fazendo e trazendo para você uma oportunidade muito legal. Nós estamos aqui oferecendo, acima de tudo, uma experiência. E quando nós falamos uma experiência, nós falamos para você que está nos assistindo. Olha só que legal, gente. O objetivo principal do estudo bíblico na Sapiens Flix é levar a você a autoridade bíblica para que você possa, de fato, se tornar um cristão mais consciente. Sabe aquela experiência de ler a Bíblia e às vezes não entender nada? Ou de ler a Bíblia e não conseguir ter profundidade no estudo, no conhecimento? E às vezes você recebe liturgia diária, devocional e você diz assim, meu Deus, que vontade de falar com a Bíblia com autoridade. É isso que nós fazemos por aqui, é dar a possibilidade para que você tenha autoridade de falar sobre a Bíblia, do conteúdo que toca o teu coração e, acima de tudo, passando pela tua mente, tá? Então, o nosso objetivo da Sapiens Flix é te oferecer um conteúdo bíblico de qualidade, aulas de qualidade, para que você aprenda sobre a palavra de Deus e possa se aprofundar sobre ela, se tornando um cristão mais consciente. Quero começar essa aula de um jeito diferente hoje, tá? Eu quero oferecer para você o conhecimento de como é a experiência de outros alunos, tá? Então confira aí alguns depoimentos dos nossos alunos de como é estudar na Sapiens Flix. Oi, gente, sou Yasmin Castilho. Eu sou o Lucas. E eu e o Lucas, a gente já tá há uns 2 anos fazendo estudo bíblico com o Clênio. Faz uns 2 anos, antes de casar a gente começou e hoje a gente ainda continua. O estudo bíblico, ele é pra gente um momento de muita reflexão e aprendizagem, de fato, de entender da escritura, de conseguir, inclusive, incluir isso um pouco no meu trabalho e no meu dia a dia, de saber mais, sabe? E a gente sempre foi pra missa desde muito tempo. E, cara, quando a gente começou o estudo bíblico, a gente tem uma outra visão da Bíblia, uma outra visão dos fatos. E isso ajudou a gente a entender e a ficar cada vez mais próximo do mundo espiritual, né? Com certeza, pra gente esse é um momento de muita espiritualidade. E estar ali com o nosso grupo, estudando a Bíblia, é sempre muito gostoso. A gente não quer parar nunca. Então a gente indica, assim, de olhos fechados para todo mundo, o estudo bíblico com o Clênio. Um beijo. Beijão. Oi, me chamo Gabriel, sou aqui de Pissarras, faço parte do grupo de estudo bíblico do Clênio, no Instituto Sapiens. Para mim está sendo uma experiência muito massa, tá aprendendo a Bíblia de uma forma tão simples, tá estudando sobre ela e descobrindo várias coisas que eu sempre achei super difícil de entender. E através do Clênio isso está sendo muito descomplicado, sendo cada vez mais fácil. E eu sempre fico esperando o dia da aula para poder estar lá, aprender mais com o Clênio, tá me aproximando cada dia mais de Deus. E está sendo uma experiência muito bacana e com certeza foi uma das escolhas que eu faria mais 1000 vezes na minha vida. Tá vendo, gente? Estudar na Sapiens Flix é assim, é ter a oportunidade de conhecer e se apaixonar pela Bíblia. Então, antes de mais nada, eu quero contar também como eu me apaixonei pela Bíblia, mas nesse momento eu quero olhar na pupila dos teus olhos. Talvez em casa tu tá se perguntando assim, tá, mas quem é o professor Clênio? Então vamos lá, hoje eu tô com 36 anos, estou aqui em Navegantes, na Foz do Rio Itajaiaçu, em Santa Catarina, mas nem sempre foi assim, tá, gente? Eu nasci no interior de São Paulo, numa cidadezinha chamada Presidente Venceslau. E calma, a gente já vai entrar no conteúdo da aula de hoje, mas eu quero que você entenda primeiro o porquê que o Clênio pode falar sobre a Bíblia. Eu vou te dizer que há mais ou menos uns 20 anos, 25 anos, eu tenho leitura diária da Bíblia. Mas para entender a Bíblia não é só isso. Eu nasci igual a você, numa família tradicional brasileira, com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos no interior de São Paulo. Ia para a igreja de vez em quando, depois me tornei coroinha e eu era fascinado pelas histórias bíblicas que o Padre Wilson lá na minha paróquia natal contava. E sabe, gente, eu sempre ficava apaixonado por ver o Padre Wilson falando sobre a Bíblia, mas nem sempre eu conseguia entender. Eu pegava a Bíblia na mão e não tinha consciência de fato das histórias, os nomes eram muito difíceis, eu misturava tudo. Só que aquilo foi me aproximando. E tem uma coisa que a fé faz com a gente, né? Faz a gente se apaixonar. E olhando a figura do Padre Wilson, lá no interior de São Paulo, eu fui tendo o desejo de ser padre, sabia?
Eu entrei no seminário com 13 anos. E eu fui pro seminário por quê? Porque, embora amasse a igreja, eu não conseguia entender lá muita coisa da Bíblia. E foi ali que eu fui mergulhando e me debruçando um pouco mais no estudo da Sagrada Escritura. Eu gosto sempre de dizer que, assim como é a experiência dos apóstolos, é a experiência com a gente. Porque padres mais velhos foram ensinando passo a passo de como ler a Bíblia, do que tinha de conteúdo bíblico, e eu fui aprendendo, tomando gosto um pouco mais pela Bíblia. Dos 17 aos 30, eu fiquei na vida religiosa, gente. Eu morei no Nordeste, eu morei no Pará, por 1 ano e meio, trabalhei com as aldeias indígenas no oeste do Pará, com a etnia Munduruku. E eu vou dizer para vocês que por todos os lugares que eu passava, eu me apaixonava ainda mais pela palavra de Deus e entendia que a palavra de Deus cabe em qualquer espaço. É dentro do seminário que eu, além dos estudos internos, fiz filosofia, teologia, depois fui fazer outras especializações, mestrado e assim por diante. E a palavra de Deus nunca saiu do meu coração. No ano de 2016, 2015, não lembro mais nem a data, tá? Eu fui ordenado padre. E, pois é, talvez você vai perguntar assim, ô professor Clênio, e por que tu não é padre até hoje? Talvez um dos períodos mais difíceis da minha vida. No ano de 2017, eu descobri um aneurisma cerebral e quando a gente lida com o fim, a gente repensa os meios. Foi naquele momento em que a palavra de Deus talvez mais se fez presente na minha vida. Foi ela que foi a base do meu caminho e mesmo entendendo que eu já não conseguia mais exercer o ministério, eu precisei fazer um pedido de licença de saúde e acabei não retornando mais ao exercício do ministério. Embora, se você me conhece por aqui, sabe que eu continuo participando exatamente da mesma comunidade em que eu fui padre. No começo foi um pouco confuso, tá? Mas Deus vai abrindo portas, vai abrindo espaços para que a gente possa estar ali. Hoje, nós temos o Instituto Sapiens em Navegantes e o Instituto Sapiens é meu e da minha esposa. Sim, hoje eu estou casado com a Suiane. Lá no Instituto Sapiens, a gente faz processos terapêuticos, psicoterapêuticos, minha esposa é psicóloga, mas na noite, no horário noturno, a gente sempre tem aula da Sagrada Escritura. Sabe por quê? Porque a Bíblia um dia mudou a minha vida. E foi a partir da Bíblia que eu consegui superar todos os momentos difíceis, os momentos de dor, os momentos que mais mexeram com a minha vida, sabe? E é por isso que mesmo na minha história, fora do exercício ministerial, eu nunca deixei que a Bíblia estivesse presente, porque um dia ela me tocou e assim como você que está em casa, ela alimenta, abastece e nutre a nossa vida. Eu tive inúmeras oportunidades de aprender sobre a Sagrada Escritura. Fui ser padre para isso. E talvez você em casa diz assim, ô Clênio, eu não vou ser padre para aprender sobre a Bíblia. Então é por isso que eu te convido a fazer parte aqui da Sapiens Flix. Uma oportunidade para que você em casa possa aprender, amar e entender a Sagrada Escritura para que ela toque a tua vida e para que você também possa mergulhar mais e melhor na palavra de Deus. O curso que nós oferecemos aqui na Sapiens Flix é um curso destinado ao público cristão, com base e matriz católica, porque sim, eu não exerço mais o ministério, mas continuo participando da Igreja Católica. E também casei na igreja. Por quê? Porque toda a minha estrutura, todas as dispensas foram bem legais, bem certinho, a gente continua em comunhão. Então eu quero oferecer para você um estudo de qualidade e, acima de tudo, quem está falando aqui não é só um professor, teólogo, filósofo, mestre, não é! Mas, acima de tudo, alguém apaixonado pela palavra de Deus, que tem uma leitura diária, de oração diária, e eu vou te dizer que, sei lá, por 25 anos, a Bíblia, e dá uma olhadinha pra minha, tá? Bem velhinha já, por sinal. Ela me acompanha há um bom tempo. Então, bora estudar, né? Chega de falar sobre história da gente e vamos falar sobre a história do povo de Deus. Te convido a mergulhar comigo nessa história fantástica da história sagrada, da história do povo de Deus, da minha, da sua, da nossa história de fé.
Então bora pro que interessa, gente. Hoje a nossa aula é sobre Atos dos Apóstolos. Nós já estudamos a estrutura bíblica até aqui, estamos no curso de Introdução à Sagrada Escritura. Então você já viu a Introdução à Sagrada Escritura, já falamos sobre Antigo e Novo Testamento, falamos sobre os Evangelhos, falamos sobre toda a estrutura bíblica. E agora, então nós vamos mergulhar nos Atos dos Apóstolos. E o que é legal, professor Clênio? É entender que o livro dos Atos dos Apóstolos é uma continuidade de um evangelho. Lembra que a gente já falou na aula passada? Na aula passada nós falamos dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E nós falamos do evangelho de Lucas. Lucas, ele era um amigo de Paulo, andava com Paulo ali nas viagens, mas ele foi contratado para escrever a Bíblia. E talvez tu vai dizer assim, como isso, professor? Pois é, se você abrir o Evangelho de Lucas e também os Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, você vai ver que Lucas, primeiro, era médico. E por ser médico, já naquela época estudava muito. E por estudar muito, um tal de Teófilo acaba contratando Lucas para fazer uma pesquisa. Por quê? Teófilo havia se convertido para o cristianismo. E como cristão, ele ouvia pregações, talvez exatamente igual a você, só que não entendia, não conseguia compreender e queria ter uma base um pouco mais aprofundada. Você sabe por que Lucas escreve os Atos dos Apóstolos? Olha só. Lucas escreve os Atos dos Apóstolos porque eu ainda não existia, não tinha Sapiens Flix ainda, senão Teófilo teria contratado as nossas aulas e estaria na nossa comunidade. Lucas teria ficado para trás nesse rolê, combinado? Aquilo que você está fazendo, acompanhando nossas aulas aqui, é exatamente o que aconteceu na construção dos Atos dos Apóstolos. Lucas foi contratado para falar mais, para ensinar mais e para fazer um texto sobre Jesus. É aí que ele escreve os evangelhos. Só que depois que ele escreve os evangelhos, ele quer continuar essa história. E é aí que ele continua essa história falando não dos atos de Jesus, mas falando dos Atos dos Apóstolos. Por quê, professor Clênio? Porque Jesus, no final do Evangelho de Lucas, deu uma morrida. Jesus foi crucificado, deu uma morrida, ressuscitou e o início dos Atos dos Apóstolos vai falar sobre a promessa do Espírito Santo e Jesus subindo, a ascensão de Jesus. Então bora lá pra gente entender, porque nessa época nós não tínhamos internet e Teófilo precisou contratar alguém para ir escrever e não para assistir nossas aulas. Olha só, gente, bora que bora. Vamos falar então primeiro da estrutura do livro? Assim a gente vai entender melhor o que nos espera no livro dos Atos dos Apóstolos. Eu já te aviso que nós poderíamos ter um curso só sobre o livro dos Atos dos Apóstolos. E mais, poderíamos ter um curso só sobre as primeiras comunidades cristãs, que está presente nesse livro. Ou só das viagens de Paulo, por exemplo. Então não se esqueça. Hoje nós vamos falar da introdução aos Atos dos Apóstolos. Se você quiser se aprofundar, a Sapiens Flix tem uma comunidade com cursos completos sobre cada um desses livros. Combinado? Então, olha lá a estrutura do nosso livro. No início dos Atos dos Apóstolos, nós temos no capítulo 1 o primeiro tópico do nosso livro, que é uma introdução. É quando nós recebemos a ligação entre o Evangelho de Lucas e o livro que Lucas escreveu para contar dos atos posteriores que os apóstolos fizeram. Então se liga aí nessa importância. Capítulo 1 do livro dos Atos dos Apóstolos é essa introdução. Nós teremos a promessa do Espírito Santo, nós teremos a ascensão de Jesus e a eleição de um novo apóstolo. Eu já explico isso melhor, tá? Do capítulo 2 ao capítulo 7, nós teremos a igreja em Jerusalém, ali na terra de Jesus, na Palestina, na Terra Santa, tá? Onde Jesus viveu. Então nós temos a igreja, do capítulo 2 ao capítulo 7, em Jerusalém. Vamos falar do Pentecostes, da figura de Pedro, por exemplo, de como era a igreja. Então a gente vai estudar na aula de hoje de como a igreja era. Nós vamos ver os judeus contrários à igreja. A gente vai ver alguns retratos da comunidade. Vamos falar das eleições dos diáconos. Você sabia que não foi Jesus que instituiu os diáconos, mas foram os apóstolos? Nós vamos ver isso e vamos ver também a primeira morte
de um cristão depois de Jesus. Depois que Jesus dá uma morrida, os judeus vão perseguir a comunidade cristã também. E nós teremos a morte do primeiro cristão, do primeiro mártir, chamado... Espera um pouquinho que tu vai descobrir na aula de hoje. Do capítulo 8 ao capítulo 12, nós teremos a comunidade cristã na Judéia e na Samaria. Por quê? Quando matam este primeiro cristão, a igreja fica com um pouquinho de medo. E aí começa a se espalhar para além de Jerusalém. Porém, ainda dentro do território da Terra Prometida. É somente entre o capítulo 13 ao capítulo 20 que nós teremos a expansão da igreja para além da Terra Santa, com as viagens de um personagem muito, muito importante, chamado Paulo. Então, do capítulo 13 a 20, nós teremos as viagens missionárias. E do capítulo 21 ao capítulo 28, nós temos Paulo sendo preso, terminando a sua jornada em Roma. Então, esta é a estrutura do livro dos Atos dos Apóstolos. Pegou seu caderno? Anotou aí? Se não fez isso, volta o vídeo um pouquinho para trás, pega o seu caderno, escuta tudo de novo, faz essas divisões. Por quê? Porque a partir de agora a gente vai mergulhar em cada uma delas, tá? Vamos falar da introdução, do primeiro bloco de 2 a 7, igreja em Jerusalém, de 8 a 12, igreja na Judéia e Samaria, 13 a 20, viagens de Paulo, 21 a 28, prisão de Paulo até que ele chega a Roma. Combinado? Então bora lá para não perder tempo da aula de hoje. Gente, capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos. Nós temos Lucas, então, fazendo a conexão do Evangelho exatamente com este novo livro, para contar que, a partir da morte de Jesus, havia a seguinte promessa. Jesus iria partir, mas lembra que no Evangelho ele tinha chamado 12 pessoas, os 12 apóstolos? Ele promete que não deixaria esses 12 apóstolos sozinhos. E é por isso que ele vai dizer: ficará para vós, com vocês, o Paráclito, aquele que viria ser o defensor. Havia uma promessa para que o Espírito Santo viesse consolar a nossa ausência. Então pensa comigo, tu já perdeu alguém que você ama? Sabe quando a gente sente saudade? O Espírito Santo seria aquele responsável de resolver a saudade e não nos abandonar. Quando nós falamos da experiência do Espírito Santo soprado aos discípulos, nós falamos de uma experiência que vai ter daqui a pouquinho ali. Então, no capítulo 1, a promessa: virá um defensor. E logo depois dessa promessa, no capítulo 1, versículo 6, nós temos Jesus subindo aos céus. Então, ó, pé na tábua, Jesus vai lá para cima e quem fica aqui somos nós. Quem vai ficar aqui é a gente. E aí a grande pergunta: teremos uma oportunidade. Neste momento nós podemos voltar à nossa vida velha ou nós poderemos decidir em ser cristão verdadeiramente consciente. Sabe os discípulos lá atrás que tiveram que dar essa resposta? Você também vai ter que dar essa resposta. Talvez você venha estudando conosco a Introdução à Sagrada Escritura e você tem hoje a oportunidade de mergulhar mais e melhor no conhecimento da Palavra de Deus. O que tu vai fazer com ela? Os discípulos optaram em continuar. E é por isso que eles, depois que Jesus parte, eles não voltam a fazer o que eles faziam antes. Eles continuam reunidos no cenáculo e é no cenáculo que eles decidem verdadeiramente dar continuidade à comunidade. Sabe qual é o primeiro ato? Substituir Judas. Pois é. Então, no capítulo 1, versículo 15 seguintes, nós temos o primeiro ato do livro dos Atos dos Apóstolos, que os apóstolos fizeram. Eles eram em 12, lembram? Logo depois que Judas, o traidor, deu uma morrida porque traiu Jesus, eles vão decidir fazer um movimento para escolher um novo discípulo. E isso é curioso demais. Então, olha aqui nos meus olhos agora, tá? Gente, o que eu acho fantástico do texto bíblico? Às vezes a gente vai romantizando muita coisa, né? Então,
nesse texto, nós temos algumas coisas que são curiosas demais e eu acho, assim, extraordinário. Você sabia que Judas gastou o dinheiro que traiu Jesus comprando um sítio? Sabia disso? Talvez você já leu a Bíblia tantas vezes e nunca teve consciência disso. Então, olha só, pega aí a sua Bíblia, abra Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 15 seguintes. Eles vão estar no cenáculo. Eles quem, professor Clênio? Os apóstolos. Por que os apóstolos? Porque Jesus já tinha dado uma morrida e subido, tá? Então agora o rolê é com os apóstolos, beleza? Apóstolos reunidos, vão começar os discursos e olha o que a Sagrada Escritura vai dizer. Em um daqueles dias, levantou-se Pedro em meio da assembleia reunida, constava mais ou menos 120 pessoas, e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, predita pelo Espírito Santo, pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte no nosso ministério. Olha agora o detalhe. Talvez tu já assistiu Paixão de Cristo, já assistiu teatro, filme e vi aquela cena de Judas jogando a bolsa no chão, as moedas no chão, não é verdade? Mas olha que interessante, Judas pode ter até jogado as moedas no chão, não é bíblico isso, mas ele deve ter ido recolher essas moedas, porque olha o que o texto bíblico fala. Esse homem, ou seja, Judas, adquiriu um campo, um sítio, com o salário do seu crime, ou seja, com as moedas que ele vendeu Jesus. Depois, agora é aquele momento assim que embrulha o nosso estômago, tá? Porque esse texto é pesado. Então, tire as crianças da sala, olha só. Depois, tombando para a frente, arrebentou-se pelo meio. Lembra que Judas se enforcou? Então, muito provavelmente, Judas deve ter pulado de uma altura muito grande. Tinha uma corda, não sei se amarrada aqui ou aqui. E o texto vai dizer assim, tombando para frente, ou seja, pulando, indo dar uma morrida, arrebentou-se pelo meio. Arrebentou-se pelo meio. E todas as suas entranhas, as tripas, caíram para fora e derramaram-se no chão. Por isso que aquele fato ficou conhecido, aquele campo ficou conhecido como Acéldama, que significa campo de sangue. É punk, né? Que história pesadaça para começar o texto. Então vai falar que Judas também como dizia um colega meu, se suicidou-se a si mesmo. Então ele deu uma morrida e acabou que foi tão impressionante aquilo que as entranhas caíram, enfim, só para dizer o peso da traição de Jesus. E é por isso que eles propuseram o seguinte, versículo 21. Convém, pois, que destes homens que têm estado conosco em companhia desde que Jesus viveu, a começar do batismo de João até os nossos dias, que eles, como testemunhas da ressurreição, que um deles ocupe o lugar de Judas. Então, qual foi o critério da escolha do novo apóstolo? O critério de escolha do novo apóstolo foi o seguinte: quem iria substituir Judas? Alguém que esteve com os apóstolos perto, desde o batismo de Jesus até a sua ressurreição. Então esse é o primeiro critério, ok? Segundo, eles propuseram 2 nomes. E agora eu vou dizer para vocês, eu acho divertido demais o texto bíblico. Vai estudar, minha gente. Às vezes você lê e perde a grandiosidade do estudo bíblico, porque o legal tá nos detalhes. Então, olha que curioso como é que foi essa escolha. Os apóstolos, eles estavam lá no rolê, lá no cenáculo, vamos escolher um, tá, o critério é esse. E propuseram 2, olha que legal. Um deles eu acredito que era muito amigo, o outro era um coitado de um João Ninguém. Olha que interessante. Versículo 23. Propuseram 2, José, chamado Barsabás, que tinha o sobrenome O Justo. Então eu fico pensando, tipo luta de UFC, tá? De um lado, José, chamado Barsabás, O Justo. E do outro, Matias. Tá? Bem assim, o texto bíblico só diz assim. Exaltam um e o outro, Matias. Então pensa o rolê disso, tá? Aqui está o nobre e ali está o coitado. A gente romantiza muita coisa pensando assim, eles fizeram tantos rituais. Olha como é que foi o ritual. Eles oraram nesses termos:
Ó Senhor, que conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes homens que escolhestes para tomar o ministério do apóstolo no lugar de Judas, que se transviou para ir para o seu próprio lugar. Essa foi a oração que fez. Do tipo, Senhor, manda o teu Espírito Santo aí para escolher entre os dois. E o texto bíblico é muito legal, que vai dizer assim: deitaram a sorte e a sorte caiu em Matias, que foi incorporado aos 11. Aí tu vai dizer assim, como isso, professor Clênio? Aí, olha só o rolê desse jogo que eu acho muito legal, tá? Deste lado, José, chamado Barsabás, o justo. Deste lado, Matias. Ó Senhor, escolha o melhor. Pegou uma moeda e disse, cara, você, coroa você. Pum! Deu cara, você. E acabou. E você pensando que é um ritual muito bonito, né? Larga de romantizar as coisas, tá? As coisas de Deus, às vezes, é muito simples. E a gente que inventa um monte de frescura. O que eu acho mais interessante desse texto? Embora, pelo menos ao meu ver, José, Barsabás, o justo, era o predileto, os apóstolos eram conduzidos por quem? Pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo apontou que deveria ser Matias, Matias foi o escolhido. Então eu queria falar com você que está em casa, que às vezes Deus aponta tantas coisas para ti. Às vezes Deus coloca tantas coisas evidentemente nos teus olhos e você continua fazendo o que você quer e não o que Deus quer da tua vida. No que estamos estudando aqui, o que eu mais quero de verdade com o estudo da Sagrada Escritura é que você tenha a oportunidade de ser como os apóstolos, de entender, de seguir e não fazer a tua vontade. Mesmo que você exalte as tuas vontades, mas que você possa fazer a vontade de Deus. Mas como é que a gente descobre qual a vontade de Deus? Pensando, estudando, rezando, meditando sobre ela. E agora tu tem uma oportunidade incrível de conhecer mais sobre a palavra de Deus. Então tu vai continuar de braço cruzado, tu vai continuar em casa aí, perdendo seu tempo com tantas outras coisas, com os reels do seu Instagram. Às vezes 20, 30 minutos que você podia se dedicar por semana estudando a palavra de Deus, tu perde tempo com tantas coisas. Então, larga de ser folgado, tá? Lembre-se que às vezes tu pode dizer assim, professor Clênio, mas eu me canso tanto de estudar. Cuidado, que o inferno pode ser mais quente. Não, é brincadeira com isso, tá? Mas cuidado, que às vezes a gente pode se perder com tantas coisas e perder a oportunidade de entender coisas que são importantes para que a gente siga melhor a palavra de Deus e o que Deus sonha pra gente, tá? Eu acho que não é por acaso que tu tá nessa aula, não é por acaso que tu tá estudando aqui, não é por acaso que tu conheceu a Sapiens Flix. Talvez o que a gente precisa é só um empurrãozinho para que a gente entenda o que Deus quer falar com a gente. Não basta ouvir, é preciso compreender. E bora continuar para nossa aula. Beleza, gente. Matias já entrou no rolê. Nós estamos ainda no primeiro bloco. E nesse primeiro bloco é muito interessante porque no capítulo 2 nós temos a vinda do Espírito Santo, ou seja, o Pentecostes. E quando o Espírito Santo vem, nós temos o discurso de Pedro, que é muito legal. Pedro se torna a grande figura na Igreja Católica, considerado o primeiro Papa, porque depois deles, em uma linha ininterrupta, nós temos inúmeros outros homens que ficaram nessa missão, neste ofício. E por que nesse ofício? Porque Pedro, já quando Jesus estava vivo, em carne com a gente, ele escolheu e disse, Pedro, tu é quem vai conduzir esse barco aqui, cara. E nos Atos dos Apóstolos nós vemos isso acontecer. Pedro toma a palavra, Pedro anuncia, Pedro faz alguns discursos e nós vemos exatamente a igreja começar a caminhar. É ainda no capítulo 2 que nós temos o primeiro retrato da igreja. E nós vamos ver no capítulo 2, versículo 42, perceberemos que a igreja naquele momento era perseverante nas doutrinas, era perseverante na fração do pão, ou seja, na Eucaristia, ia na missa todos os domingos, entende? É isso! A igreja permanecia unida ali, todo mundo tinha um grande temor e respeito pelos apóstolos. Nós temos no capítulo 2, de 42 a 47, um grande retrato dessa comunidade. E o que é mais interessante é que o retrato diz assim: e a cada dia a igreja crescia mais.
Nós veremos no capítulo 3, por exemplo, a primeira cura que os discípulos começam a fazer. Então tenha consciência que Jesus curava, fazia milagres, mas os apóstolos, quando foram obedientes, quando aproveitaram a oportunidade que tiveram de se aproximar de Jesus, começam também a fazer coisas extraordinárias. Tu quer fazer coisas extraordinárias? Então não perca as oportunidades que Deus dá para a tua vida. É exatamente isso que os apóstolos fizeram. E Pedro começa a pregar, Pedro começa a falar e começa a fazer milagres. Por quê? Porque ele se torna exatamente um seguidor verdadeiro de Jesus. Às vezes tu pensa assim, Clênio, mas eu também queria pregar igual Pedro. Então vai estudar a palavra de Deus. Vai estudar que tu vai ter condições disso. Só que não espere que a vida vai ser fácil. No capítulo 4, nós já veremos Pedro e João sendo presos. Por que presos? Porque a comunidade judaica começava a se incomodar. E aí nós vamos perceber, cara, começam os problemas. Se Jesus foi perseguido, não imaginem vocês que os apóstolos não seriam. Então nós veremos o quê? Neste período que a comunidade está em Jerusalém, nós vemos Pedro crescendo a sua pregação, aumentando, dando algumas experiências, fazendo milagres, enquanto também era perseguido. E nós vamos perceber que na comunidade nós teremos também problemas. Às vezes tu vai para a tua igreja, participa da tua paróquia, da tua comunidade, e tu diz, ai, Clênio, eu não quero ir mais porque lá tem problemas. Se tiver gente, vai ter problema. Olha o primeiro problema que teve na comunidade. Abra a tua Bíblia aí no capítulo 6 dos Atos dos Apóstolos. O primeiro rolê de problema que nós tivemos na comunidade é quando os apóstolos estavam pregando e as viúvas começaram a ficar desassistidas. Talvez tu pergunte assim, Clênio, como é que as viúvas ficaram desassistidas? Então pensa aí comigo. Na mentalidade judaica, o homem era a figura mais importante da casa. E quando se tinha a fração do pão e a divisão da comida nas celebrações, o homem ia lá, pegava parte da sua família e levava. Só que agora pensa comigo, tem uma viúva, a viúva não tem o seu marido para ir buscar. Sabe o que acontecia? As viúvas ficavam com fome, porque ninguém levava. Aí tu pode dizer assim, meu Deus, professor Clênio, como eles eram desatentos. Talvez problemas igual tu tem na tua paróquia. Então, um grupo de gregos vieram para conversar com os apóstolos e dizer assim, cara, vocês têm que dar atenção às viúvas. Pedro toma a palavra e vai dizer assim, olha ali no capítulo 6, versículo 1 seguintes. A gente não pode, senhores gregos, deixar de pregar a palavra para ficar dando comida para viúva. E os gregos dão em cima, dizendo assim, e agora tu vai deixar elas abandonadas. Então os apóstolos têm uma ideia de criar uma estrutura. Eles criam o que nós chamamos de diaconato. Escolhem 7 homens para fazer o serviço de partilha e de cuidado àqueles que são desassistidos. Talvez tu tenha um diácono na tua comunidade e tu nem sabe o que ele faz. O principal serviço do diácono é cuidar dos marginalizados, dos desassistidos, dos pobres, ficar atento aos detalhes. Só que no meio desses diáconos, nós temos uma figura muito importante, que é Estevão. Aí eu vou te dizer, Estevão era um cara abusado, tá? Ousado. Devia ser um cara que tinha estudado na Sapiens Flix. Aquele cara que assumiu a palavra de Deus, começou a ser ousado e, olha, começou a pregar por todo lado o evangelho. Ele foi, colocou a cruz no peito de verdade, entrou nas comunidades. Muito provavelmente, quando batiam palma na casa dele, colocavam um monte de coisa na cabeça dele, ele tinha argumentos, coisa que talvez você não tenha, porque ele conhecia a palavra de Deus. É por isso que ao debater com os judeus ficaram bravos, a ponto de persegui-lo. Um dia ele foi à sinagoga e ele debateu com os judeus ficaram tão bravos que colocaram ele para fora da sinagoga e o apedrejaram. Então imagina aí comigo, olha o rolê que nós temos. Estevão, ele de maneira injusta não foi julgado, ele estava sendo assassinado pelos judeus, ele era um diácono. Os judeus colocaram ele para fora da sinagoga e começaram a apedrejar. Quando eles olham para o lado, sabe quem estava lá? Um policial romano, um soldado.
Quando os judeus perceberam que estavam matando injustamente um cristão, eles vão lá e o texto bíblico diz assim: colocam as vestes aos pés do soldado. E sabe o que o soldado faz? Ele deveria mandar parar aquilo. Só que como era um cristão, aquele soldado nem ligou. Ele achou é bom e deixou que matasse o primeiro cristão depois de Jesus. Sabe quem era esse soldado? Saulo. Aquele que perseguia os cristãos. E que depois, Jesus, vai pegar pesado com ele, vai derrubá-lo do cavalo e ele vai se tornar uma grande figura dentro do cristianismo. Então, bora lá. Nós estamos no contexto das perseguições. Percebe que nesse primeiro bloco a igreja está crescendo, crescendo, crescendo? Com a morte de Estevão, nós terminamos o primeiro bloco dos Atos dos Apóstolos. E nós vamos então para o segundo bloco, de 8 a 12. No bloco de 8 a 12, nós temos a igreja na Judéia e na Samaria. A igreja continua crescendo. Os apóstolos vão migrando para outras regiões, falando de Jesus. E quando aquele soldado está indo a caminho de Damasco, ou seja, uma cidade próxima por ali, porque ele queria a lista dos cristãos para fazer a mesma coisa que fez com Estevão, ele cai do cavalo. Jesus tem um contato com ele, ele fica cego e lá em Damasco ele acaba se convertendo porque Jesus fala com ele. Sabe de quem nós estamos falando? Sim, Paulo. No capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos, nós temos a primeira alusão à vocação de Paulo. E nós perceberemos então que a figura de Paulo entra na história que até então tinha um grande protagonismo de Pedro. E neste período vocês vão ver, do capítulo 8 ao capítulo 12, essa conciliação de Paulo chegando, de Pedro ainda aqui. E nós vamos lá. Dentro da terra santa ainda, os dois crescendo em Jerusalém. É como se fosse o preparativo para de fato Paulo sair pelas tuas viagens. Eu quero chamar a atenção, e se você está com a sua Bíblia aí, abra no capítulo 11, no versículo 26. Porque isso aqui para mim é fantástico, tá? Você sabia que nem sempre os cristãos foram chamados de cristãos? Pois é no livro dos Atos dos Apóstolos que nós ganharemos este nome. Barnabé estava junto lá procurando Paulo de Tarso, né? O Saulo, e o levou para Antioquia. E foi lá em Antioquia que os discípulos foram chamados pela primeira vez cristãos. Então agora na aula de hoje você pode dizer muitas curiosidades do tipo: eu descobri que Judas comprou um campo com dinheiro, eu descobri que Judas foi trocado por Matias, eu descobri que Pedro é uma figura importante, que Paulo caiu do cavalo, que os diáconos surgiram de uma necessidade da igreja, eu descobri que Estevão foi o primeiro cristão a ser assassinado, martirizado, eu descobri também que pela primeira vez nos Atos dos Apóstolos nós fomos chamados de cristãos. E nós vamos ver que o transcorrer do livro vai ser esse crescimento. Só que ali no capítulo 12, nós temos de fato a perseguição mais ferrenha ao cristianismo. É por isso que Paulo, do capítulo 13 ao capítulo 20, vai para o terceiro bloco do nosso livro, começa a fazer viagens missionárias. E ele vai para algumas regiões. Olha só, a primeira viagem ele vai para a região da Ásia Menor, capítulo 13 e 14. E é nessa viagem que é muito curioso. Vou contar uma curiosidade legal para vocês agora. Quando Paulo vai para a Ásia Menor, lá tinha uma comunidade de judeus e uma comunidade de gregos. E aí surgiu um grande problema. Lembra que para ser judeu, a marca do judeu é a circuncisão. E aí você vai perguntar assim: professor Clênio, o que é circuncisão? Nós já falamos disso nas outras aulas que tivemos, mas vou recordá-lo. A circuncisão é a marca que o homem carrega naquilo que lhe é mais íntimo. Ou seja, no órgão sexual masculino, a circuncisão é o que hoje a gente chama de cirurgia de fimose, por exemplo. É quando se retira do pênis masculino aquela pele que cobre a glande. Aí você vai me dizer assim: ô professor Clênio, por que isso? Porque é a marca
que os judeus tiveram e colocaram como um sentido religioso para ser considerado cristão. Então, todo judeu, até hoje, tá? Tem um rito da circuncisão. E aí, o que aconteceu? Quando Paulo foi para a região da Ásia Menor, apareceu o seguinte problema. Beleza, para ser cristão é necessário de batismo, correto? Correto. E para ser judeu é necessário a circuncisão, correto? Nós começamos a nossa igreja sendo judeus convertidos. Só que quando vieram os gregos não eram circuncidados. Aí a pergunta que veio é, para ser cristão, precisa fazer a circuncisão para depois ser batizado? Ou a circuncisão é desnecessária? É aí que nós temos o capítulo 15 do livro dos Atos dos Apóstolos. Paulo não quis resolver sozinho. Paulo vai para a comunidade de Jerusalém e lá em Jerusalém, junto com os apóstolos, nós temos o primeiro concílio. Aí você pode dizer aqui, o que é concílio, professor? Concílio é a reunião dos apóstolos para decidir sobre coisas difíceis da igreja. Você se deu conta que a Igreja Católica continua fazendo concílio? O Concílio Vaticano II foi o último concílio que a Igreja Católica teve, até a gravação desse vídeo. O Concílio Vaticano II é a reunião dos bispos, que são sucessores dos apóstolos. Por que Vaticano II, professor? Porque foi na cidade do Vaticano, pela segunda vez. O Concílio de Jerusalém é a reunião dos bispos, na cidade de Jerusalém, pela primeira vez. A gente pode chamar de Concílio Jerusalém I, ok? É só para que a gente entenda. E lá foi decidido, então, no capítulo 15, o seguinte: não seria necessário a circuncisão. E, ademais, foi dado algumas regras daquilo que a gente deveria viver. Então, você, homem que está nos assistindo, que é cristão, você tenha a consciência de que você não obrigatoriamente precisa ser circuncidado, porque Paulo e os apóstolos se reuniram em concílio e decidiram pela não circuncisão. Senão, muito provavelmente, hoje, faltaria uma parte em você. Bora que bora! Estamos ainda caminhando com Paulo. No capítulo 15, ali no versículo 36, nós temos a segunda viagem de Paulo, que vai para uma região interessante. E aqui eu tenho um rolê que é muito legal, uma curiosidade assim, ó. Só estudando a Bíblia tu vai conhecer essas coisas. Sabia que Paulo também gostava de uma briga? Talvez você tenha tantas confusões e nem sabe, tá? Então olha só. Ai, Clênio, isso não existe. Tem briga na Bíblia? Estuda que tu vai ver. Tu vai perder a oportunidade de conhecer fofocas bíblicas. Aqui é quase um fofocalizando da fé. Porque aqui, além de você aprender a Bíblia, tu sabe de todas as intrigas que nós temos na Sagrada Escritura. Sabia que Paulo andava com Barnabé? Mas nós tivemos um problema. Quem estava na primeira viagem era um tal de Marcos. Que Marcos, professor Clênio? O que escreveu o Evangelho? Acontece que o Marcos, no meio da primeira viagem, acho que desanima e volta para casa. E olha só o que diz o capítulo 15, versículo 37. Barnabé queria levar consigo João, que tinha o sobrenome Marcos. Paulo, porém, achava que não deveria admiti-lo porque ele havia se separado na Panfilha e não havia o acompanhado no ministério. Houve uma tal discussão que os dois decidiram se separar. Barnabé foi com Marcos e Paulo foi com Silas. Fecharam o cacete aqui. Brigaram a ponto de Paulo não mais viajar com Barnabé. Os dois apóstolos, cada um foi para um lado. Às vezes tu diz assim, ai, Clênio, eu tô lá na igreja e briguei com a fulana da pastoral tal. Pois é, tu é gente. Paulo já brigava com Barnabé. Só que o mais interessante aqui é que quem ganhou foi a igreja. Porque ao invés de ter uma missão, tivemos duas. Então, tenha consciência de que às vezes a gente vai ter problemas. E isso não significa que é algo errado ou mal, mas que é gente como a gente. E da mesma forma que os apóstolos tiveram a experiência com Deus, continuaram sendo gente. Talvez você está hoje me assistindo e diz assim, ai, Clênio, mas eu não sou digno de aprender a Sagrada Escritura, eu não sou digno de pregar como os apóstolos. Talvez a única coisa que a gente precisa fazer é aproveitar as oportunidades que temos.
É nesse contexto que Paulo continua fazendo as suas viagens, continua indo para as comunidades, fundando novas igrejas em Corinto, em Antioquia, em Éfeso e em todo o rolê que nós temos. Neste intermeio, nós chegamos no capítulo 21. No capítulo 21, nós temos Paulo incomodando demais. E é por isso que Paulo começa a ser perseguido pela comunidade não só judaica, mas também pelos romanos, que Paulo primeiro foi soldado. É nesse momento que Paulo é levado em inúmeras situações. Ele é preso, levado para Jerusalém e começa a passar de um ao outro para ser julgado. Entramos aí no último bloco, do capítulo 21 ao capítulo 28. E quando chegamos no capítulo 21 a 28, nós vemos Paulo praticamente iniciando a sua quarta viagem, porque ele é preso e começa a ser julgado, até que ele chega em um certo momento e diz assim: eu sou cidadão romano. Ele era soldado romano, então eu apelo para ser julgado em Roma. E é exatamente assim que lá no capítulo 28 nós vemos o desfecho. 27 ele parte para Roma e 28 nós vemos o desfecho dessa história. Paulo acaba com seu julgamento lá em Roma, e mais uma curiosidade que talvez você não sabia: ele acaba sendo e se tornando um prisioneiro domiciliar. Paulo é condenado à prisão domiciliar. E aí você pode me dizer assim: professor Clênio, mas foi muito ruim. Não, abra lá o capítulo 28, versículo 30 e 31 e olha só. Paulo permaneceu por 2 anos inteiros em um aposento alugado e recebia todos os que vinham procurá-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a todos a respeito das coisas do Senhor. Até de coisas ruins, Deus consegue fazer coisas boas. Tenha consciência de que a prisão domiciliar para Paulo não foi ruim. Sabe por que não foi ruim? Porque é na prisão domiciliar que Paulo vai escrever grande parte dos conteúdos que nós teremos para a próxima aula. A próxima aula nós vamos estudar a respeito das cartas. E foram essas cartas que Paulo teve tempo para escrever quando estava preso. Se deu conta de que talvez você não teria as cartas se Paulo estivesse livre? Porque aí, ao invés de escrever carta, ele ia até as comunidades. Então, eu quero necessariamente aguardar você na nossa próxima aula. Na próxima aula, nós vamos estudar sobre as cartas. E as cartas foram, de fato, os meios necessários que Paulo teve para conseguir chegar no coração das pessoas, exatamente como esse vídeo está chegando até você. Queria, então, te agradecer pela aula de hoje, dizer que eu espero você no nosso próximo encontro e não se esqueça, tá? Assim como os apóstolos, nós temos oportunidades, mas a escolha vai estar sempre nas tuas mãos. Espero por você, um beijo no coração. Essa é a Sapiens Flix, eu sou o professor Clênio e vou ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.